E aí, rapaziada, vamos ser aqui com vocês referente à plataforma da IKEOption, tá? E como é que vocês podem estar tirando um financeiro interessante aí nessa caminhada aí final de 2020 para 2021 e postergar aí durante alguns anos, certo? Plataforma aqui bem conhecida, especializada na modalidade de opções binárias. Porém, dentro dela você também encontra diversos tipos de negociações, ações, forex. Além das opções, tem criptomoedas, commodities, prata, ouro, etc. Certo? Entretanto, ela é especializada no mercado de opções. A melhor modalidade de se operar dentro dela é o mercado de opções. Certo? Você acessa o site www.iqoption.com. Se não tiver em português, vem aqui nesse ícone aqui, clica aqui e coloca português. Certo? Depois disso, vocês vêm aqui na aba para traders, tá? Coloca aqui baixar o app, certo? Já faz aqui também o registro na plataforma, seu nome, tudo certinho. Clicou na aba para fazer o download. Se você tiver no celular Android, você já baixa o arquivo APK, não baixa direto pela Play Store, certo? Porque não vem todos os ativos, não vem o aplicativo completo. Daí você baixa o arquivo APK. Se tiver pelo computador, é normal, abre direto o instalador para o Windows ou Mac, caso seja o Mac, certo? Certo? Então aqui vocês vêm na aba aqui para traders, tá? Coloca baixar o app e daí ele já vai abrir essa aba daqui. Caso seu sistema operacional do computador seja o Mac, você baixa para o Mac. Caso seja o Windows normal, seja o Windows 7, Windows 8, Windows 10, você vai baixar aqui a versão para o Windows, vai fazer a instalação normal aí do programa, certo? Caso você tenha Android, baixa aqui, ó, esse aqui, arquivo aqui, Android APK, tá? Tem na Play Store também, na App Store, mas para quem tem Android é válido baixar o arquivo APK, tá? Daí você consegue fazer o trade tanto pelo celular como pelo computador, beleza? Após baixar aqui a plataforma, instalar a plataforma, esse daqui vai ser o ícone que vai ser instalado aí na sua área de trabalho, tá? Só abrir o programa, colocar o mesmo login e senha que vai vir aí na sua plataforma, ou que você fez o cadastro, certo? Padrão. Daí você já vai vir aqui com uma conta aqui de treinamento, certo? E uma conta real aqui para poder você fazer depósitos e retiradas, certo? Você operar na conta real e operar na conta de treinamento, a conta de simulação. Ambas as contas aqui é o mesmo gráfico, certo? Eu tenho aqui aberto, por exemplo, o GBP/USD em opções binárias. Eu mostro aqui binária, tá? O mesmo gráfico, não impacta, certo? Então é muito bom aqui para treinar. Vem com 10 mil dólares recarregáveis. Qualquer valor que tiver abaixo de 10 mil dólares, só coloca aqui, vai aparecer recarregar. Você recarrega e ele volta para os 10 mil dólares, certo? Aí você vem aqui nesse mais aqui, ó, abrir novo ativo. Ele já mostra aqui, tá? Daí você tem diversas opções, como eu falei aqui para vocês. Tem o mercado de opções, certo? Tem as opções binárias e digitais. Também é o mesmo gráfico. A única coisa que diferencia uma da outra é a questão do tempo de expiração, né, das operações e algumas regras de, por exemplo, empate. Nas opções binárias, se você especular e o valor ao final do tempo de expiração finalizar na mesma taxa que você entrou, você tem o retorno do valor que você investiu. Nas opções digitais, você perderia a operação,
tomaria um loss, seria negativo nessa operação. Aí também tem aqui o Forex, tem ações, criptomoedas, commodities, fundos também de investimentos, tá? Mas a gente opera aqui na opções, certo? Para quem está iniciando, eu recomendo pegar somente opções binárias, apesar da digital também ser o mesmo gráfico. Mas caso forme uma vela de doji, que é no caso a vela abrir e fechar na mesma taxa, no mesmo valor, você não sai perdendo da operação, sai no 0 a 0, certo? Então vou abrir aqui um gráfico, exemplo áudio USD, tá? Abre aqui o gráfico, certamente o seu gráfico vai vir aqui assim, ó. Você vê aqui vai ter esse ícone aqui, ele vai estar em gráficos de linhas, certo? Aqui você consegue alterar o tipo de gráfico. A gente opera normalmente o gráfico de velas, certo? Tem gráfico de barras também, esse tipo de gráfico aqui, barras. Tem o gráfico de Henk. O interessante é operar aqui, ó, no gráfico de velas, certo? Uma facilita a compreensão da leitura gráfica. O que é que significa cada vela dessa daqui, certo? Observe essa vela aqui verde na hora de hoje, né? Dia 28/12, 16h17. Observe aqui que é 16h24, certo? E 32 segundos. Às 16h17, a gente passando o mouse aqui em cima da vela, observe aqui nesse canto aqui inferior esquerdo, ele mostra a abertura, o fechamento da vela e o preço máximo e mínimo que essa vela atingiu, certo? E o volume de negociações. Então aqui nessa vela ele abriu no 0.75743. Se você olhar aqui no canto direito aqui também mostra o preço do ativo, ó. Esse eixo aqui vertical mostra o preço do ativo e o eixo horizontal mostra o tempo, né? O horário que está sendo operado, certo? Então a função tempo pelo preço, certo? Então esse gráfico, essa vela daqui, ela abriu às 16h17, como eu estou aqui, ó, em período de vela, você clica aqui em período de vela, tem um período de vela, cada vela vai ter 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto e etc. O seu aqui deve estar certamente também marcado redimensionar automaticamente, você desmarca, tá? Porque senão ele vai trocar aqui o tempo sozinho, tá vendo? Só aproximar, ele troca o tempo. Se eu tirar a aproximação, diminui o zoom, ele vai trocando também o tempo aqui sozinho. Isso aqui não é interessante porque atrapalha na análise, certo? Então você tira esse redimensionar automaticamente. Vou colocar aqui no tempo gráfico de 1 minuto. Cada vela aqui vai ter 1 minuto de expiração, ou seja, se essa vela daqui abriu às 16h17, ela vai ter o fechamento às 16h18. Um exemplo, essa vela que abriu aqui agora, ela, que horas são? São 16h26 e 30 segundos, certo? Então essa vela aqui abriu às 16h26, como já mostra aqui embaixo. 16h26 ela vai fechar às 16h27. Caso eu colocasse aqui no período de vela de 5 minutos, a vela que está rolando aqui agora, ela abriu às 16h25. Então essa vela irá fechar às 16h30, certo? 5 minutos aí de expiração. Beleza? Então a gente já tem a ciência de que uma vela de 5 minutos contém aí 5 velas de 1 minuto. Ok? Se a gente aproximar legal aqui, a gente observa esses retângulos aqui, certo? Isso aqui a gente chama de quadrante. Dentro desse quadrante aqui, eu tenho 5 velas de 1 minuto. Então a gente observa que esse quadrante aqui representa uma vela somente de 5 minutos. A gente chama de M5, beleza? Então qual que é o objetivo aqui das opções binárias? As velas vermelhas, elas indicam uma baixa do preço, uma desvalorização do ativo AUD USD, que seria o dólar australiano com o dólar americano, certo? Tem essa correlação aí entre a moeda principal e a moeda de cotação, tá? E daí gera esse preço daqui, que é a movimentação desse preço, certo? Esse gráfico aqui de opções binárias é puxado exatamente do Forex, certo? E qual que é o objetivo aqui das opções binárias? O objetivo é a gente especular.
se esse ativo aqui, no caso do áudio USD, ele vai ter uma valorização ou desvalorização de acordo com o momento da sua entrada. Um exemplo, aqui do lado a gente tem as opções aqui, ó, acima e abaixo. O que é que significa? A partir do momento que eu clicar aqui, o preço, ele vai ter um determinado preço, certo? Se eu coloquei acima, o meu período aqui de expiração, certo? Que eles aqui é horário de compra. E aí a gente tem aqui essa linha pontilhada branca, ela indica o horário que a gente vai poder comprar para esse tempo de expiração aqui, que é de 16 horas e 30 minutos, certo? A gente tem esse tempo para comprar e ela vai expirar, ou seja, a nossa operação vai finalizar às 16h30, certo? Então a gente tem que acertar a especulação, dizendo que se o ativo ele vai valorizar ou vai desvalorizar de acordo com a taxa que a gente colocar aqui. Vamos dar um exemplo? Eu vou colocar aqui acima. Cliquei no acima. Ele já marcou aqui essa linha pontilhada verde. Ou seja, foi a região em que eu dei uma ação acima, ou chamada de call ou compra, certo? Esses três termos aí é utilizados dentro das opções binárias. E aí ele já fechou o meu tempo aqui de compra, eu não posso mais fazer entrada dentro desse mesmo período de expiração, só se eu trocar o período de expiração, aí seria já outra operação. E aí caso eu acerte a previsão, o valor que eu investi aqui no caso $2, certo? Ele vai render aqui para mim 86% em cima desses $2, caso eu acerte a previsão. Se eu errar a previsão, eu vou perder os $2 investidos, certo? Então a operação aí durou 1 minuto, certo? Tempo de expiração aí de 1 minuto dessa operação, me rendendo aí 86% de rendimento, certo? Então eu lucrei aqui 1,72, certo? E esse que é o objetivo aí das opções binárias, você entender, fazer análise gráfica, pegar um momento em que o preço ele está sendo desvalorizado, buscar uma região em que nesse mesmo ponto o preço teve uma alta, entrou uma forte onda de compradores e você acompanhar essa tendência, certo? É uma maneira muito mais fácil de você ter um resultado aqui dentro das opções binárias, certo? Vou dar outro exemplo aqui. Eu estou entrando aqui para essa vela que abriu às 16h30, certo? Como eu estou no período de vela aqui de 1 minuto, então essa vela ela vai fechar às 16h31. Ó, 16h31 em ponto, já abriu a próxima vela, certo? Então essa vela aqui já fechou. Vou dar um exemplo aqui, dizer agora que esse preço ele vai cair. Observe que o tempo de expiração aqui eu coloquei para a mesma vela que eu entrei. Se eu quisesse colocar para a próxima vela, teria que vir no tempo de expiração e colocado para a vela seguinte, entendeu? Essa vela aqui é o que está rolando, certo? Ele já abriu aqui outra aba pra gente, tá vendo? Por enquanto é que eu estou lucrando, certo? Mas se eu quisesse aumentar o tempo de expiração, eu aumentava. Aí a nossa barra aqui vertical, o horário de compra, por exemplo, eu tenho 4 minutos e 40 segundos para poder fazer uma entrada dentro desse tempo aqui de expiração, e ele vai fechar às 16h37, que é nessa linha vermelha aqui. Então a gente fez aquela entradinha dizendo que o preço ia desvalorizar e ele desvalorizou, certo? Então a gente aqui em um curto período de tempo aqui, questão de, a gente vê aqui ó, histórico de trade, né? A gente pode ver aqui o portfólio, tudo que tiver ativo ou pendente de entradas, no histórico de trade tudo que já foi fechado, tá? Aqui você tem um chat de suporte para poder falar com o suporte do Wake Option, tem as melhores negociações, aqui são os melhores players aí mundiais, certo? O quanto é que eles estão movimentando de dinheiro durante a semana, certo? Aqui a análise do mercado, caso queira ver aí a análise do mercado, tá? É interessante também. Sempre tô olhando as notícias, certo? E aí foi a segunda operação aqui, segunda win, ok? Então é basicamente isso. Vou encerrar esse primeiro vídeo aqui por agora, mais ou menos mostrando como é que funciona a plataforma, tá?
Nós também tem aqui as ferramentas gráficas, certo? Dentro das ferramentas gráficas aqui a gente consegue traçar linhas aqui dentro do gráfico. Pegou uma linha normal, ó. Segurou com o mouse e o botão esquerdo, arrastou até onde você quer, tá vendo? Você vai ligar dois pontos e ele forma a linha. Se clicar aqui na linha de novo, você pode manipular ela, diminuir, aumentar. Se pega aqui no meio, tem uma bolinha aqui no meio, você consegue movimentar ela aqui, ó, ela já reta aqui, tá vendo? E traçar uma região que você queira, uma região interessante para você fazer uma compra ou uma venda, dar uma ação acima ou abaixo, entendeu? Você pode pegar aqui também, ó, linha de tendência. O que é a linha de tendência? Você vai pegar, ligar dois pontos e ela vai traçar uma continuidade dessa linha até o infinito. Eu liguei aqui dois pontos, desse fundo aqui para esse fundo aqui, e ele já traçou uma continuidade infinita aí dessa linha. Se eu clicar aqui em cima dali, eu posso trocar a cor dela, botar verde, amarelo, laranja, azul, a cor que eu quiser, tá? Posso aumentar aqui a espessura dela, deixar ela mais grossa, 3 níveis aqui de espessura. Posso clonar também a linha aqui, certo? Fazer a mesma linha aqui. Posso também ocultar a linha. Aí, pô, ocultei a linha aqui sem querer. O que é que eu faço agora? O cachorro tava latindo aqui, é foda. Aí eu tracei aqui a minha linha de tendência. O que significa essa tendência? Deixa eu ver aqui que o preço nessa região aqui ele está numa forte tendência de alta, de valorização, certo? Essa linha de tendência aqui eu liguei dois pontos. Eu espero o terceiro toque aqui na minha linha, terceiro e quarto toque na linha. É uma boa estratégia também de entrada. Uma linha de tendência de alta, eu vou esperar o preço desvalorizar até chegar na minha região, na minha linha de tendência, para poder fazer uma entrada acima, ou de compra, ou call. Esses três termos aí utilizados, certo? Mas também ela pode romper essa linha de tendência aqui, como é o caso que está acontecendo aqui agora, entendeu? Então, tudo tem uma análise para poder fazer a entrada, certo? O valor que você quer colocar. Quando você está operando com a conta em dólar, o mínimo é $1 por entrada, certo? Caso você esteja colocando aí uma conta em real, você vai estar colocando aí no mínimo R$2 para poder fazer por entrada. Nessa operação aqui eu perdi, tomei um loss aqui e eu perdi justamente os R$2 que eu coloquei aqui no valor, certo? Que eu investi. Então aperta aqui no xizinho, então coloca aqui, ó, nova opção, e aí já abre aqui de novo para poder fazer as minhas entradas, certo? E aí eu posso escolher os tempos aqui de expirações. E aí tem dois tipos de tempo de expiração aqui nas opções binárias, certo? Você vai verificar isso na hora que você for abrir o ativo. Ele vai mostrar ganhos para 1 minuto e ganhos para mais de 5 minutos. O que isso significa? Que o tempo de expiração aqui do meu lado esquerdo, ele vai ter até 5 minutos para poder fazer de acordo com o horário atual, certo? Eu posso fazer a entrada aqui, exemplo. Eu quero tempo de expiração para 16h42, certo? Quero aqui para 16h42. Daí eu tenho até as 16h41 e 30 segundos para poder fazer uma entrada. Aí ele fecha o tempo de compra para esse mesmo tempo de expiração. Não posso mais fazer a entrada, só no tempo de expiração futuro, entendeu? Então eu tenho até 5 minutos aqui para ter uma tomada de decisão. E aí ele vai trocando o tempo aqui também automaticamente. Aí ó, acabou de trocar aí, ó. Faltando 30 segundos aí, ele já trocou sozinho. E aí você pode ir aumentando sempre o tempo de expiração caso você queira. Ou se quiser operar, por exemplo, agora é 16h37, mas eu quero um trade aqui com tempo de expiração para 16h45, certo? Eu tenho aqui, nesse tipo aqui, eu tenho períodos mais 5. O que é que ele significa? Que o tempo que eu vou estar durante o trade, certo? Encerrou o tempo de compra, passou a linha pontilhada branca, entre a linha branca e a linha vermelha, é o que eu estou dentro da operação e eu não posso mais fazer entrada, certo? Só trocando o tempo de expiração. Então dentro desse período aqui, eu vou ter 5 minutos, certo?
eu posso aumentar aqui o tempo de expiração, por exemplo, para 17 horas. E aí eu tenho 16 minutos aqui para poder fazer uma entrada, analisar o melhor momento aqui. E o meu tempo de expiração, ou seja, minha operação vai finalizar aqui às 17 horas. Entendeu? Então essa é a questão aqui do tempo de expiração. Você pode colocar também para o final do dia, pode colocar aqui para o final do mês, se você quiser. Nem aparece aqui, né, porque falta 3 dias aí para poder finalizar o mês, aí nem aparece aqui no timeline. Mas se você já quiser fazer entrada esperando uma valorização do ativo, você pode fazer, certo? Mas normalmente aqui a gente opera tempos de expirações de 1 minuto ou de 5 minutos, né? Normalmente 1 minuto sempre está pagando mais. Já mostra aqui o rendimento, ó. Se você estiver operando em 1 minuto, ele vai estar dizendo aqui 86% nesse caso, e 5 minutos está pagando aqui 72%. Ele já troca aqui o rendimento automático, ele já mostra isso aqui para você, tá? O limite que você tem de valor aí para poder estar fazendo uma operação dentro da conta real é de 20 mil dólares, certo? É o limite por entrada. Se colocar aí mais do que isso daí na conta real, ele não vai deixar você fazer, nem na conta de treinamento. Ele já diz que é o montante limite excede o montante máximo. Montante inserido excede o montante máximo, que no caso é 20 mil, seja em dólares, seja em reais. É uma questão de liquidez. Você pode fazer por entrada. Agora, se você quiser pegar várias taxas, exemplo de 20 mil, você pode pegar. Mas para uma única taxa o limite é 20 mil, certo? Então, vou deixar esse vídeo aqui por aqui. E os próximos eu vou colocando referente a análises gráficas, o básico. Caso queira aí uma mentoria, só falar que a gente alinha aí tudo certinho, questão de horário, valores e tudo.